Capítulo 8. Pense do modo certo. Voltemos ao capítulo 6 para ler mais uma vez a história do homem que formou uma imagem mental da casa que desejava, e teremos uma boa ideia do passo inicial para enriquecer. Você deve formar uma imagem clara e precisa daquilo que deseja. Não pode transmitir uma ideia a não ser que a tenha na mente. É preciso ter a ideia antes de transmiti-la, e muitas pessoas não conseguem imprimir suas ideias na substância pensante, por se tratarem de conceitos nebulosos e vagos das coisas que querem fazer, ter ou ser. Não basta um desejo generalizado de ser rico para que seja eficiente. Todos têm esse desejo. Não basta querer viajar, ver coisas, viver mais, etc. Todo mundo deseja isso também. Quando você envia um telegrama a um amigo, não remete as letras em ordem alfabética para que ele construa a mensagem. Também não escolhe palavras ao acaso no dicionário. Você envia uma frase coerente, uma frase com sentido. Quando você tenta imprimir seus desejos na substância, lembre-se de que essa impressão deve ser feita por meio de uma declaração coerente. Você deve saber o que quer e ser claro e preciso. Ninguém fica rico ou ativa o poder criativo enviando desejos vagos ou indefinidos. Estude seus desejos como o homem da história estudou sua casa. Veja exatamente o que quer e crie uma imagem mental clara de como eles devem ser quando se tornarem reais. Essa imagem mental clara deve estar sempre em sua mente, como o porto para o qual se dirige o navio está sempre na mente do marinheiro. Seu rosto deve estar voltado para ela o tempo todo. Você não deve perder de vista essa imagem, como o piloto não perde de vista a bússola. Não há necessidade de realizar exercícios de concentração, nem reservar momentos especiais para a oração e afirmação. Tampouco fazer silêncio ou realizar truques mágicos de qualquer espécie. Essas são coisas boas, mas você só precisa saber o que quer e querer realmente o bastante para que essa imagem não saia de sua mente. Passe todo o tempo de lazer de que dispõe contemplando sua imagem. Ninguém precisa de exercícios especiais para se concentrar em algo que realmente deseja. Difícil é nos concentrarmos no que não desejamos de verdade. E a não ser que você deseje realmente ficar rico de modo que esse desejo tenha força suficiente para se fixar no objetivo, como a agulha da bússola fixa no polo magnético, não valerá a pena tentar seguir as instruções desse livro. Os métodos descritos aqui valem para aqueles cujo desejo de riqueza é bastante forte para superar a preguiça mental e o amor ao conforto e para fazer com que comecem a trabalhar. Quanto mais clara e definida for a imagem, e quanto mais você pensar nela, vendo-a em todos os seus maravilhosos detalhes, mais forte será seu desejo. E quanto mais forte for o seu desejo, mais fácil será manter a mente concentrada na imagem do que você deseja. Entretanto, é necessário algo mais do que ver a imagem com clareza. Se você se limitar a isso, estará sendo apenas um sonhador e terá um pouco ou nenhum poder de realização. Atrás da visão clara deve estar o propósito de realizá-la, de transformá-la em expressão tangível. E atrás desse propósito deve haver uma fé invencível e sólida, a crença de que aquela coisa já lhe pertence, que ela estará à mão
e que tudo o que você tem a fazer é apossar-se dela. Viva mentalmente em sua nova casa até ela se tornar forma física à sua volta. No reino da mente, comece a desfrutar de imediato as coisas que deseja. Seja o que for que peçam em suas orações, acreditem que serão atendidos e terão tudo, disse Jesus. Veja os objetos que deseja como se estivesse realmente ao seu lado o tempo todo. Veja a si mesmo como o proprietário e usuário deles. Imagine-os como vai usá-los quando forem suas possessões reais e tangíveis. Pense demoradamente na imagem mental até ela se tornar clara e definida. E então, tome a atitude mental de proprietário de tudo o que há nessa imagem. Tome posse de tudo mentalmente, com a crença firme de que já lhe pertence. Mantenha o pensamento nessa imagem de proprietário e nem por um momento sequer deixe de acreditar que é real. Lembre-se do que foi dito no capítulo anterior sobre gratidão. Seja tão agradecido pela imagem o tempo todo quanto espera ser quando ela se tornar realidade. O homem capaz de agradecer a Deus sinceramente pelo que ele tem apenas na imaginação tem uma fé verdadeira. Ele ficará rico, determinará a criação de tudo o que deseja. Você não precisa rezar constantemente para obter o que deseja. Não precisa falar disso com Deus todos os dias. Não faça uso de vãs repetições, como os pagãos. Disse Jesus aos seus discípulos, pois meu Pai sabe o que vocês precisam antes que lhe digam. Sua tarefa consiste em formular inteligentemente seus desejos por coisas que ampliem a vida e em organizar esses desejos num todo coerente. Depois, imprimir esse desejo total na substância informe que tem o poder e a vontade para lhe dar o que você deseja. Você não faz essa impressão repetindo fileiras de palavras, mas mantendo a visão com o propósito inabalável de realizá-la e com a fé sólida e constante de que vai conseguir. A resposta à prece não é dada de acordo com sua fé enquanto você está falando, mas à medida que trabalha. Não podemos impressionar a mente de Deus determinando um dia especial para dizer a Ele que desejamos e esquecendo dele durante o resto da semana. Não podemos impressioná-lo reservando certas horas para rezar, enquanto afastamos o assunto da oração de nossa mente até a hora seguinte marcada para a oração. Rezar oralmente é bom e produz seus efeitos, especialmente sobre quem reza, esclarecendo sua visão e reforçando sua fé, mas não são os pedidos feitos oralmente que nos ajudam a conseguir o que desejamos. Para ficar rico, você não precisa de uma doce hora de oração. Você precisa rezar constantemente. E quando digo rezar, eu estou falando em concentrar a mente na imagem de seu desejo, com a vontade firme de fazer com que seja criado em forma sólida e a fé de quem está fazendo isso. Acredite que serão atendidos. Uma vez formada a imagem clara e definida em sua mente, tudo se resume em receber. Quando você a tiver formado, convém fazer uma declaração oral dirigida ao Supremo, sob a forma de uma oração reverente, e a partir desse momento, você deverá receber mentalmente tudo o que você pediu. Viva na nova casa, use as roupas finas, dirija o automóvel,
faça a viagem desejada e planeje com confiança outras viagens. Pense nas coisas que pediu e fale delas em termos de propriedade real e atual. Imagine o ambiente e a condição financeira desejados e viva o tempo todo nesse ambiente, nessa condição. Tenha cuidado, porém, de não fazer isso com um mero sonhador, com um construtor de castelos de areia. Mantenha a fé de que o imaginário está se realizando e o propósito de realizá-lo. Lembre-se de que a fé e o propósito a serviço da imaginação fazem toda a diferença entre o cientista e o sonhador. Com esse fato em mente, agora você vai partir para o aprendizado do uso da vontade.